Glória a Deus. Amém. Muito bom estarmos aqui. Muito bom ter esse privilégio de poder compartilhar aquilo que Deus tem feito. Porque eu tenho ouvido e creio nisso que nós só podemos falar daquilo que nós temos vivido com Deus. Eu gosto muito quando alguém que vai ministrar começa a falar de suas limitações, da sua dependência de Deus para fazer a obra. E é isso mesmo, quem somos nós diante de um Deus criador de todas as coisas, né? Quem somos nós? Mas Ele deu esse privilégio a nós de podermos compartilhar, podermos falar do seu grande amor, da sua grande graça e misericórdia. Amém? Então eu lutei bastante para responder esse chamado. Já faz algum tempo que eu tenho lutado para responder ao chamado que Deus tem em nossas vidas. Então eu já quero começar dizendo para você que Deus tem um chamado para a sua vida. E você tem essa consciência que Deus tem um propósito, tem um chamado para a sua vida, e você precisa conhecer e saber qual é e respondê-lo. Amém? Mas, sem mais delongas, por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. A pastora leu Jeremias, eu falei, nossa, ela vai abrir no... Mas Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 11 e 12, nós estaremos lendo. Amém? Aqueles que puderem ficar de pé, assim o faça, por favor. Amém? Todos acharam? Podemos ler? A palavra do Senhor nos diz assim nessa noite: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Só até aqui. Eu vou ler novamente, o versículo 11 e o 12. Assim diz o Senhor: Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu peço que você curve sua fonte, vamos fazer mais uma oração. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Tua palavra que tem poder para transformar, a Tua palavra que tem poder para mudar a minha e as nossas vidas que estamos aqui nesta noite. Deus, nós queremos, Pai, não só ser somente ouvinte dessa palavra, mas que essa palavra venha frutificar em nossos corações, trazendo mudança, trazendo transformação, trazendo, meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que lhe apraz, porque a Tua palavra não volta vazia. Senhor, abre nossos corações, abre nossa mente. Senhor, repreende todo espírito de incredulidade, todo espírito que não provém de Ti, todo espírito que venha roubar a palavra, que Sua palavra venha a ser plantada em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós, quando vamos ministrar, como já falei, nós ficamos pensando o que vamos falar de um Deus que sabe todas as coisas, um Deus que tem todo o poder, um Deus que zela pela sua palavra, um Deus que zela também pela sua igreja, e um Deus que é fiel. Então veio algumas palavras, alguns versículos à minha mente, algumas situações que eu tenho vivido e visto que Deus é e permanece sendo. E eu gostaria espero que Deus me ajude a estar passando aquilo que Ele colocou ao meu coração. Então assim, nós, como homens, como ser humano, como pessoas, quando nós nascemos, nós somos desafiados, e quando nós vamos crescendo, esses desafios vão aumentando, e nós vamos superando esses desafios. Quando criança, aprendemos a andar, aprendemos a comer papinha, né? E, naturalmente, com o desenvolvimento do ser humano, os desafios vão aumentando, né? O jovem
A criança, quando ela chega na escola, ela tem os desafios de ter boa nota, e os pais também almejam, esperam, têm uma expectativa para que seus filhos vão bem na escola. Eu me lembro que eu entrei na escola já atrasado, já entrei com 8 anos, e eu consegui passar naquele primeiro ano, e foi uma alegria muito grande para minha mãe, que é analfabeta, analfabeta, e por isso talvez não tivesse tanta importância o estudo para ela, mas foi um momento único. E isso muito alegrou ela, saber que eu tinha uma certa aptidão. Então aquilo foi importante. Então essas coisas vão acontecendo em nossas vidas e são importantes. Então nós queremos que nossos filhos se deem bem, nós queremos que a nossa família se dê bem. Então nós projetamos as nossas vidas. E quando temos Deus também isso não muda. Nós projetamos as nossas vidas diante do que Deus tem nos ensinado. Mas nós vemos que as pessoas projetam suas vidas e elas criam certas expectativas. A pessoa jovem, por exemplo, que tem uma bicicleta, ele consegue uma bicicleta, uma criança consegue uma bicicleta, ele tem a bicicleta e ele anda com a bicicleta e de repente aquela bicicleta já não tem mais tanta importância. Ele aí almeja uma bicicleta maior. E depois vai passando com o tempo, estou citando do homem no caso, ele quer uma moto. O Rômulo ganha uma moto aí e tal. Então assim, ele vai almejando coisas maiores. Os desafios vão aumentando. Ele vai desejando coisas maiores. Aí chega um momento ele quer fazer a faculdade. Daqui a pouco ele quer casar. O homem quer casar, as pessoas querem casar, amém? Então isso são importantes, são projetos naturais que acontecem de forma natural na vida da família. E não há nada de errado nisso, nenhum problema nisso. Você tem que fazer seus projetos, você tem as suas expectativas. Mas o que eu gostaria de falar, e eu ouvi numa ministração alguns anos atrás, uma palavra e ficou no meu coração, eu creio que você vai lembrar também, se eu não me engano foi o pastor Klinger que falou aqui, que Deus não trabalha com expectativas. Nós trabalhamos com expectativas, nós criamos expectativas em muitas coisas. E às vezes criamos grandes expectativas. E é aí que eu acho que mora o perigo, é nisso que eu gostaria de falar. Nós criamos expectativas em relação a nós mesmos, grandes expectativas em relação a nós mesmos. Nós criamos expectativas em relação às pessoas. Nós criamos grandes expectativas. E quando nós projetamos e quando nós vamos vivendo essas coisas, nós vemos que nem tudo aquilo que nós projetamos, nem tudo aquilo que nós esperávamos acontece. As coisas não correm sempre da maneira qual nós desejamos, nós sonhamos, nós projetamos. Então nós podemos nos frustrar. Me lembro que quinta-feira agora, o irmão Edson falou sobre o emprego dele, deu um testemunho de que perdeu o emprego dele. Algo muito importante. Ele trabalhou a vida toda, algum tempo naquele emprego, uma quantidade relativamente boa, um tempo bom, ele investiu muito tempo. Eu lembro até que em um outro momento ele disse que, em uma das suas pregações, a pregação tem isso, né? A gente vai pregando e a gente vai falando coisas da nossa vida, não tem como mudar isso, né? A gente vai mencionando coisas. Ele disse que, em determinado momento lá no trabalho, poxa, algumas pessoas não fazem nada, só fica lá no Zap e ele trabalhando. E agora, quando ele perdeu o emprego, ele pensou, poxa, ele ficou meio chateado, porque, poxa, ele merecia, de repente, estar lá, e muitos estão lá e não... Mas, então, são expectativas que são frustradas, são projetos humanos que nós fazemos naturalmente durante toda a nossa vida, que pode falir. E agora eu gostaria de contar uma história, espero que seja breve, eu espero conseguir fazer breve, eu nunca consigo que seja breve, mas eu vou tentar que seja breve. Eu lembro de uma família que quando eu tinha 7 anos de idade, eu nasci num vilarejo, aqui mesmo próximo, e era uma favela, era uma região bem pobre, bem carente. Eu vim de uma família muito pobre, minha mãe saiu da Bahia com 12 anos de idade, então eu tinha bastante privações. E eu lembro que um vizinho lá, que eu tinha na época, 6, 7 anos, 7, 8 anos, ele tinha uma condição melhor, a casa dele era a melhor da rua. E eu não sei como eu virei amigo dessa família. E era um casal com 2 filhos. E os 2 filhos bonitos, olhos claros. Estou citando isso porque era uma família bonita. Ele era um polonês,
a esposa era do Rio Grande do Sul. Enfim, eu ia lá, eu gostava muito de ir lá porque eu brincava com os brinquedos, né? Eu era pobrezinho, mas eu ia lá, brincava com os brinquedos, eu não tinha condições, mas Deus proveu isso para mim naquele momento. E eu brincava muito lá. E o tempo passou, eu fui para outro lugar, e quando eu já tinha 19 anos de idade, eu já estava casado e eu precisava arrumar emprego. E aí eu fui procurar emprego na Ocean, aqui próximo, e essa família, esse senhor, ele tinha um comércio na Ocean, e eu pedi emprego para ele, como eu já conhecia, um bom pai de família, alguém que provia a família, mas ele já estava um tanto quanto decepcionado com os filhos, porque eu creio que ele queria que os filhos fizessem algo, mas um quis fazer agronomia, o outro foi para o exército. Então, ali, eu trabalhando ali, eu começava a ver essas coisas, mas ele era um bom empresário. Em determinado momento, ele criou outra empresa, e a intenção dele é que os filhos seguissem, tomassem conta. Mas isso não aconteceu. Ele até tentou, foi para um outro comércio, deixou os filhos em um e não deu certo. Eu sei que o negócio começou a desandar financeiramente para ele. Eu saí dessa borracharia, Deus me abençoou, eu fui ter meu próprio comércio. E volta e meia eu estava próximo, então eu sabia mais ou menos o que estava acontecendo. Eu sei que a coisa não andou, o projeto daquele senhor, daquele pai de família, dedicado, alguém que eu conheci lá no começo, que para mim era uma referência de uma família estruturada financeiramente falando, não estava dando certo. Aí o tempo passou e daqui a pouco ele separou da esposa, e a coisa ficou um pouco pior, os filhos ficaram um tanto quanto rebeldes, e um se envolveu com drogas, e a mãe deles veio a ter uma doença e veio a falecer. O pai dele já estava tanto quanto desestruturado, o filho preso, tal, tentou segurar as pontas, mas em determinado momento, o pai dele também veio a ficar doente, e esse senhor também veio a falecer. Parece uma história triste, mas a ideia não é deixar vocês tristes nem nada, mas eu estou querendo falar sobre a falidade dos projetos humanos. É isso que eu quero falar. A falência dos projetos humanos. Aquele homem, com certeza, ele não projetou a vida dele daquela maneira. O que ele queria era ser bem-sucedido, ele queria trabalhar, ele se esforçou, ele se empenhou para dar o máximo para a família dele, ele queria que os filhos dele se formassem, tivessem sua vida de sucesso, eram jovens bonitos, jovens fortes, ele era polonês, assim, os olhos claros, então pessoas que tinham tudo para serem abençoados. Só que em determinado momento veio a crise, veio a dificuldade, veio a divergência, e quando os pais faleceram, um estava preso, o outro não segurou a casa, e, para resumir a história, quando esse que estava preso saiu, os pais já estavam falecidos, ele ficou naquela casa e ele consumiu tudo de droga, e um tempo atrás, cerca de um mês atrás, eu passei na frente dessa casa, essa casa que era a melhor casa quando eu tinha 6, 7 anos, era uma casa grande, era uma casa boa, era a melhor casa da rua, ela se transformou em um montoado de lixo. Porque ele é o rapaz que sobrou é um dependente químico que consumiu tudo. João, por que você está falando tudo isso? Porque o ser humano, nós fazemos expectativas, nós fazemos expectativas em pessoas, nós criamos expectativas em coisas materiais e nós criamos expectativas na nossa própria capacidade. E isso é perigoso. E a palavra que nós lemos, que eu quero repetir novamente, Deus está nos dizendo: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não os de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, eu tenho vivido momentos que eu tenho pensado muito nessas coisas. Porque talvez essas coisas tenham muito valor para mim e elas precisam parar de ter. E nós, quando pregamos, e nós, quando falamos do amor de Deus, nós temos que deixar bem claro que a nossa base é Jesus Cristo. Se eu estou aqui em pé, é porque Jesus Cristo me sustentou. Eu estou no segundo casamento e esse segundo casamento só está em pé porque Jesus tem sustentado. Senão ele já teria caído. Eu só estou aqui ainda, vindo à igreja, servindo a Deus, lutando, porque Deus tem me sustentado. Então a glória é dele, o louvor é para ele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então, eu quero
para você jovem, para você pai de família, para nós de forma geral, onde nós temos, como nós temos esperado, o que nós temos esperado das pessoas. Eu me frustrei muito com pessoas, a gente se frustra mesmo com as pessoas, porque mas as pessoas, eu tenho aprendido, queria compartilhar isso, que as pessoas não têm culpa, muitas das vezes, porque nós que criamos uma expectativa que não deveríamos, às vezes. Nós esperamos do patrão aquilo que, de repente, não deveríamos esperar. Que ele reconhecesse o nosso talento, que ele reconhecesse as nossas qualidades. E pode acontecer que não. Nós não temos como prever. Nós não temos como prever que o nosso filho vai fazer tudo aquilo que nós ensinamos e que lá na frente ele vai responder aquilo, tudo que nós ensinamos, que nós educamos, que nós investimos. Muitos pais investem a vida toda para que o filho tenha uma faculdade, mas quem é que vai garantir que ele vai reconhecer e ele vai dar o fruto, ele vai, como é que eu posso dizer, retornar a tudo isso, que vai ter valido a pena. Não que você não, eu não estou falando que você não tem que fazer isso. Eu estou falando que nós temos que fazer as coisas pensando no que Deus quer que façamos. No que Deus quer que façamos em relação aos nossos projetos, em relação às nossas expectativas, em relação à nossa vida pessoal, em relação à vida dos nós que nós amamos. Todos nós queremos que os nossos familiares se dêem bem. Todos nós queremos que as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, tenha êxito. Nós esperamos que as pessoas sejam abençoadas. Mas o grande problema é não gerarmos expectativas demasiadas. E o nosso Deus não trabalha com expectativa. Deus não tem nenhuma expectativa em mim. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus não tem expectativa. Se Deus dependesse das expectativas em relação à minha vida e tudo que eu já vivi com Deus, o quanto Ele já me abençoou, o quanto Ele já foi misericordioso comigo, Deus já se frustrou bastante. Mas Ele tem um propósito para a minha vida. E Ele é fiel. A palavra dele diz que se nós formos infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele não muda. Ele me ama tanto quanto Ele ama quem não serve. Ele me ama bastante quando eu estou entendendo o seu propósito, quando eu estou orando, quando eu estou na sua presença, e quando eu não estou fazendo, isso não muda o amor de Deus, porque a fidelidade dele dura para sempre, ela se renova a cada manhã. Fugiu o versículo, mas Lamentações 3:23 fala isso. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e grande é a sua fidelidade. Deus é fiel, e eu estou aqui para glorificar Deus pela fidelidade dele para comigo, pela fidelidade dele para conosco, pela fidelidade dele para com a nossa igreja. Porque se ele não fosse fiel a nós, eu ouvi uma frase, e eu acho que talvez sirva para você também nessa noite. Nós costumamos perguntar para as pessoas: você está bem? Está firme? Você está bem, João? Você está bem, pastor? Você está bem, Vitor? Está firme? Está firme nós? Estamos firmes. Mas Deus está muito mais firme em você do que você pode estar firme nele. Deus está muito mais firme em você do que você pensa estar firme em Deus. Porque Deus não muda. Ele está contigo, Ele te ama, Ele tem um propósito, Ele tem tempo para te esperar. Nós que não temos muito tempo para ficar fazendo besteira. Mas Deus tem todo o tempo do mundo e Ele espera que nós entendamos o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Então, quando nós depositamos as nossas expectativas em coisas materiais, as nossas frustrações são grandes. Porque olha só como está esse país hoje. Lembra desse país 10 anos atrás? Eu fui numa agência comprar um carro novo, e eu estava com dinheiro, e a mulher não quis meu dinheiro. Toma, leva o carro, não precisa dar nada de entrada. Maravilha. Né? Todo mundo podia comprar tudo. Vai hoje, hoje eu não tenho dinheiro para comprar uma peça. Então, assim, nós não podemos confiar, colocar a nossa esperança, o nosso coração em coisas materiais. Ô João, você é hipócrita, você não quer ter uma casa? Não, eu quero ter uma casa. Todos nós queremos ter coisas boas. Mas o problema é o nosso coração. Buscar em primeiro lugar. Esse versículo a gente vive falando, né? Mas é bonito falar.
mas na hora de colocar ele em prática é maravilha de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. No Salmo 20, para não ficar só nas minhas palavras, já falei demais, Salmo 20 diz assim, Salmo 20, versículo 7. Amém? Todos acharam? Quem está demorando é só você, João. Então, quando nós colocamos a nossa confiança, ou a nossa expectativa naquilo que nós podemos aqui, nas nossas aquisições, naquilo que nós podemos adquirir como bens materiais, que são bons, que se faz necessário, mas isso é muito perigoso, e a palavra do Senhor nos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor, nosso Deus, porque a grande questão é, se nós não tivermos, Deus não vai ser Deus em nossas vidas. O quanto nós vamos continuar sendo fiel a Deus, o quanto nós vamos continuar amando a Deus, como Paulo diz, sei estar bem, sei ter fatura e sei passar necessidade. Quantos de nós conseguimos adorar a Deus, louvar a Deus, independente da circunstância, independente daquilo que nós temos, independente das expectativas do que nós podemos ter amanhã? Qual é a segurança nossa em relação às questões materiais? Nenhuma. A única segurança que nós temos é que Deus é fiel e Ele vai estar conosco, independente se nós vamos estar comendo picanha ou ovo. Parece que não estou falando nenhuma novidade, mas é o que Deus mandou. É o que Deus está tratando no meu coração. E eu preciso aprender isso, porque eu preciso vivenciar isso, eu preciso deixar Deus tratar nessa ansiedade, nessa preocupação. Eu sofro muito quando eu vejo que minhas filhas não têm aquilo que eu gostaria que elas tivessem. Mas são expectativas minhas, não dela. E todo pai quer dar o melhor para o filho. Todo pai, toda mãe quer fazer o melhor para os seus filhos. E nós também colocamos as nossas expectativas nas nossas capacidade humana, intelectual. Nós nos achamos, eu sou inteligente, eu sou, não que seja mal isso, falando mais uma vez, mas assim, nós às vezes nos achamos o melhor, o mais capacitado, e geramos expectativa de não falharmos em nada, de sermos o bambambam, de sermos bons em tudo que fazemos. Isso também é perigoso, né? Isso também é complicado. Eu lembro que quando eu era jovenzinho, morando na casa de uma família, as coisas para mim eram muito simples. Eu lembro que eu pensava assim, quando eu tinha 8, 9 anos, eu pensava assim, que eu já me achava inteligente, né, modesto. Eu me achava assim que tinha até um certo QI que dava para estudar bem. Então, para mim é muito simples, eu vou estudar, vou trabalhar, eu era esforçado, gostava de trabalhar, vou estudar, vou trabalhar, vou fazer faculdade e vou ficar rico. Mas simples, coisa simples com 7, com 8, 9 anos. Isso era muito simples. Mas eu não sabia que eu ia me deparar com a equação do segundo grau. Quem conhece esse negócio aí? Eu não conhecia ainda a equação do segundo grau. Enquanto estava só nos números, eu estava bombando. Quando chegou na 8ª série, que o negócio veio com YZ, meu irmão, as minhas expectativas começaram a ficar um pouco diferentes. A faculdade, que ia ser tão simples. Mas, enfim, as coisas eram muito simples. Não, o negócio vai ser muito simples, muito fácil, muito... Aí, em Provérbios 16, abra sua Bíblia, em Provérbios 16, do 1 ao 3. Volta lá no Provérbios. Volta lá não, nós não fomos lá ainda. Volta lá no Provérbios, tem uma palavra a respeito disso, de nós nos acharmos, fazermos os nossos planos. Provérbios 16, do 1 ao 3, diz assim, posso ler? Amém? Estão comigo? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Essa parte eu não conhecia, por isso que eu achava que ia ser tudo fácil.
não conhecia a Bíblia, não conhecia aquilo que... Então, eu achava as coisas muito simples. E com isso eu fui labutando, fui vivendo muitas coisas na vida e fui me frustrando com muitas coisas. E em determinado momento, hoje, para ser mais exato, eu me vejo lutando, me vejo numa situação que eu quero glorificar a Deus pelo que Ele tem sido, independente da circunstância. Porque o grande perigo de tudo isso, meu irmão, é que nós empenhamos muita energia nisso, nós empenhamos muito tempo nessas coisas, nós valorizamos demais as coisas materiais, as coisas que vemos, as coisas que nós achamos, as coisas que nós queremos. Nós projetamos a nossa vida, nós queremos uma família perfeita. Não, quando eu vou casar, minha esposa vai ser uma esposa tão boazinha, uma esposa que vai me compreender, aquela coisa linda, né? Aquela minha esposa. Nós fazemos projetos, quando nós projetamos a nossa vida de casal, a gente não projeta, vai ter briga, vai ter... Não, vai ser meu chuchuzinho para cá, meu passarinho, meu gatinho. A gente esquece que os animais vão crescer. Seu cavalo, seus jumentos, daí a gente não coloca, a gente não projeta essas coisas. A gente não projeta as adversidades. A gente pensa, não, a gente vai casar. Quando eu casei pela segunda vez, eu falei, não, vou casar com uma crente e vai ser tranquilo. A mulher, eu sei tudo de casamento agora, vou amar. Mas só Deus é que sabe, alguns irmãos daqui, como é que tem sido para mim me tornar um homem que a ama como Cristo amou a igreja. Eu tenho que amar minha esposa para mim ser feliz no casamento como Cristo amou a igreja. Como é que Ele amou a igreja? Se entregou por ela, perdoou ela. Meu Deus, fez tudo por ela. Aí, eu só quero que ela seja submissa, mas eu esqueço dessa parte. Nós, homens, posso colocar os homens tudo aí ou só eu? Pode colocar? Nós queremos que a esposa seja submissa, mas antes nós temos que amá-la, temos que perguntar, olhar no olho dela, o que você está pensando, meu amor? O que você quer? Essas coisas aí eu estou aprendendo agora, porque eu não estou tentando aprender assim, porque eu não tinha o hábito assim. Mas Deus sabe que nós precisamos passar por isso para nós aprendermos. Então, Deus começou uma boa obra na sua vida e na minha vida e Ele vai terminar. Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Talvez você tenha feito planos, talvez você tenha feito projetos e talvez você esteja chateado, frustrado, que muitas coisas não deram certo, mas Deus não fica frustrado. Sabe onde Deus estava quando você estava dando tudo certo na sua vida? No mesmo lugar que Ele está agora quando não está dando nada certo. Amém? Deus não muda, Deus é imutável, Ele continua te amando, Ele continua estando contigo. Eu vivi momentos um tempo atrás, eu não gostaria, eu vim aqui e falei, Senhor, eu não quero ficar falando de mazela, não quero ficar falando de tristeza, eu quero ficar falando de alegria. Mas eu tenho dias que eu não tenho ânimo para levantar da minha cama. Sabe por que eu levanto? Porque Jesus me fortalece, Jesus me abençoa, Jesus me dá ânimo. Às vezes a depressão quer me matar. Mas Deus fala assim, eu tenho um plano para você. Eu é que sei... Jeremias, vem cá de novo. Me ajuda aqui, Jeremias. O desânimo vem, a depressão vem, aquela vontade de morrer 3 vezes. Não uma vez só, não. Quero morrer 3 vezes, quer acabar com tudo. Aí Deus fala para mim e para você, eu é que sei que pensamentos que têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E em Isaías também, 55, essa palavra ficou no meu coração durante a semana toda. Eu ia até falar sobre isso, mas eu mudei. Deus mudou. Isaías 55 diz assim também. Você pode marcar aí. Essa palavra, eu tenho me apegado nessa palavra porque tem momentos difíceis em nossas vidas que só você passa, só você sabe, só nós sabemos quando passamos. Que só Deus para nos ajudar, só crendo na sua palavra, só esperando em sua palavra, só exercendo a fé na sua palavra, para que nós possamos suportar. Porque essa família que eu mencionei aqui, se um pai da família em determinado momento tivesse encontrado o Senhor Jesus Cristo, talvez a história da família não tivesse se desfeito dessa maneira, como eu acabei de relatar. Deus pode mudar a história de nossas vidas. Deus tem poder para transformar. Aliás, só Jesus Cristo é que pode mudar a história da nossa vida e Ele quer o melhor. A palavra do Senhor em Isaías 55, a palavra do Senhor em Isaías 55, 8, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos,
nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, nós pensamos muitas coisas, nós projetamos muitas coisas, nós colocamos muitas coisas no nosso coração, mas Deus é que sabe o que é o melhor para nós. Então, quem tem que se elevar ao pensamento de Deus é nós, porque os pensamentos de Deus são elevados, não Deus se adaptar aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos. Nós queremos caminhar e falar, Deus, abençoe esse projeto aqui. Senhor, é assim, né? É melhor assim, né? O Senhor sabe que eu sei que o negócio é assim. Então, nós temos essa prepotência, digamos assim, de achar que podemos ensinar a Deus o que é melhor para nós. Amém? Glória a Deus. Para concluir, eu quero dizer que o Senhor, nosso Deus, Ele tem poder para fazer coisas maiores. Para dizer a verdade, eu quero passar para você uma parte de uma canção, que diz assim, os sonhos de Deus são maiores do que os teus. Tudo aquilo que você imagina a coisa melhor que você imaginou para a sua vida. Os sonhos de Deus são maiores. Tão grandes que não pode imaginar. Tão grandes que não pode imaginar. Os projetos humanos podem falir, os nossos sonhos podem ser frustrados, a nossa família pode romper. Deixa eu contar mais um testemunho rápido. Assim, eu conheço um rapaz também, uma família, que ele fez um projeto. Ele trabalhou a vida toda, ele trabalhou de um trabalho pesado, ele era mecânico de caminhão, e ele trabalhou muito e realizou lá o que ele queria. Construiu lá um prédio, várias lojas, alugou, e era ele, a esposa e um filho. Ele, a esposa, uma filha menor e um filho já adulto. E o sonho dele era, após ele construir aquilo tudo, ele sair para viajar. Aí ele comprou um trailer. Então o sonho dele agora era se aposentar, pegar a esposa dele e viajar pelo país. Esse era o sonho dele, essa seria a realização dele. Mas, de repente, antes que isso se concluísse, ele já estava comprando até esse trailer, ele já estava com tudo definido, a esposa dele chegou para ele e falou que não a amava mais, que queria separar. O chão desse homem acabou, caiu. Esse homem ficou decepcionado, triste, e tudo que você possa imaginar. No começo pensou em fazer besteira, foi para uma igreja inclusive que nós conhecemos, e acabou todo o projeto dele. Então, o sonho dele, ele trabalhou a vida toda, 60 anos ele tem hoje. Ele trabalhou a vida toda, porque ele tinha um projeto, ele queria vivenciar, e o projeto dele estava incluído a família, e a família é algo de Deus. Só que eu não sei, agora não vou entrar no mérito da questão, o quanto ele valorizou todas as questões de viver em família, né? Mas acabou o projeto. E isso daí, para mim foi, eu estou relatando isso também, que para mim que conhecia, poxa, não parecia que isso aconteceu. Uma família aparentemente perfeita, boa, tudo certo, dinheiro, tudo normal, de repente se desfez, acabou, não tem mais nada, separou, divorciou, teve que dividir tudo. E ele chegou para mim um dia, estava eu, a Rose, que eu pedi o carro dele emprestado e a Rose foi comigo, e ele falou, eu investi tanto na família, uma pessoa estava totalmente triste, arrasado. Ele falou, eu investi todo o meu tempo na minha família, e eu ganhei, foi 4 hérnias, cego de uma vista e abandonado. Então, ele colocou as suas expectativas todinha na sua força, na sua condição financeira, no seu êxito profissional e no que gostaria de fazer depois da aposentadoria. Não fique triste você que vai se aposentar, porque Deus está no negócio, viu, Jefferson? Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas que nós possamos colocar Deus à frente de todos os nossos projetos, porque Ele é o maior arquiteto para as nossas vidas. Amém? Para finalizar, vamos abrir em Provérbios 19, 21 para concluir. Provérbios 19, 21 para concluir. Amém? Provérbios 19, 21. A palavra do Senhor nos diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá.
aquilo que é da vontade do Senhor vai permanecer na sua vida. Aquilo que é propósito, se você entender, compreender nesta noite que o melhor de Deus para a sua vida é caminhar naquilo que Ele tem para a sua vida, naquilo que Ele tem revelado a você, permanecerá. E isso vai ser para a sua geração. Seus filhos serão abençoados, a sua descendência será abençoada, porque você vai estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo. E Deus vai zelar, Deus é fiel, Deus vai te abençoar, Deus vai honrar a sua fé. Por isso, não desista. Por isso, não crie expectativas aonde não deve criar expectativa. A única pessoa que você deve criar expectativa é em Deus, porque Ele jamais será infiel. Amém? Amém? Eu quero orar por você. Pode curvar sua cabeça.